sou Ana Paula Cambaúba, moderadora deste painel. Falo da cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, no Brasil, e em nome do presidente do Terceiro Congresso Internacional Online de Eubiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, senhor Hélio Jefferson de Souza, e da vice-presidente, senhora Selene Jefferson de Souza. E em memória, homenageamos nosso saudoso vice-presidente, senhor Jefferson Henrique de Souza. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra é Paz e Fraternidade à luz da eubiose, e será desenvolvida pelo senhor Martim Francisco Fortes. O palestrante nasceu na cidade de São Paulo, mas reside em Brasília desde 2004, onde atua como especialista na área de finanças públicas. É membro da Sociedade Brasileira de Eubiose desde 1995. Atualmente exerce a função de instrutor. A palestra que agora será apresentada versará sobre os seguintes aspectos: paz como campo de reflexão, fundamentos religiosos da paz, contribuição teosófica, visão eubiótica da paz. Neste momento, anunciamos a palavra do senhor Martim, que terá 40 minutos para desenvolver seu tema. Boa tarde a todos. Agradeço a Ana Paula pela introdução que ela fez e nós vamos agora dar início à nossa palestra. Inicialmente, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação para que nós possamos ir juntos verificar o conteúdo que vai ser apresentado durante esta tarde de hoje. Temos aqui o nosso brasão, um dos símbolos da Sociedade Brasileira de Eubiose. Temos aqui a identificação do nosso congresso, Terceiro Congresso Internacional Online de Eubiose. O tema da nossa palestra, que é Paz e Fraternidade à luz da eubiose. Um aviso legal, informando que essa apresentação é propriedade intelectual da Sociedade Brasileira de Eubiose. E agora damos início propriamente à nossa apresentação de hoje à tarde. Inicialmente, vamos comentar brevemente o roteiro que será desenvolvido durante esta palestra. Abordaremos preliminarmente o conceito ou os conceitos comumente associados à paz. Depois falaremos brevemente sobre o pacifismo, um importante movimento voltado para a promoção da paz. Analisaremos também a contribuição importante fornecida pelas religiões e, na sequência, nós conversaremos um pouco sobre a perspectiva teosófica e concluiremos a nossa apresentação com a divulgação da visão eubiótica. Bem, inicialmente, nós vamos procurar apresentar para vocês como é que a paz ela vem sendo, no mundo contemporâneo, abordada. Existem várias maneiras. Eu vou seguir aqui um teórico muito conceituado, o professor David Courtwright, que é um professor da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, e que escreveu uma importante obra publicada em 2008, com o título Paz, História de Movimentos e Ideias. O professor Courtwright, ele entende da seguinte forma: a paz, tal como nós a concebemos atualmente, ela tem sido estimulada por meio de sociedades que procuram promover a paz, ou seja, organizações de caráter nacional, regional ou global, que tem como finalidade construir uma alternativa aos conflitos, às agressões. Uma outra forma muito comum também, a partir da qual nós podemos pensar a paz modernamente, é por meio de instituições, ou seja, um conjunto de regras, atores e que desempenham papéis. Como exemplo, nós podemos mencionar a ONU, a Organização das Nações Unidas, que se constitui um fórum de uma abrangência bastante ampla,
que procura estimular mecanismos de negociação entre os atores para poder prevenir a guerra e alcançar a paz. É importante também nós mencionarmos que, apesar da paz ter sido um objeto de análise há muito tempo, muito recentemente é que ela foi objeto de reflexão intelectual propriamente dita. Os institutos de pesquisa, os cursos universitários, voltados especificamente para a reflexão sobre a paz, eles remontam ao pós-guerra, ou seja, mais ou menos 1945. E também nós não podemos deixar de mencionar, como um instrumento muito importante de promoção da paz, a expansão da ação humanitária. Evidentemente, como nós sabemos, ainda que a paz seja um sonho de todos nós, ou da maioria de nós, nem sempre ela pode ser implementada. Haja vista o número de conflitos de várias magnitudes que existem atualmente no nosso planeta. E a ação humanitária, ela tem um caráter mais episódico, mais localizado e muitas vezes de caráter emergencial. Bem, feita esta introdução, nós podemos então nos perguntar, mas o que é a paz? Como nós podemos definir a paz? E aí, novamente seguindo o professor Cartwright, a gente pode perceber que não há um consenso sobre o significado da paz, e além de múltiplos significados, existe um debate acadêmico muito intenso sobre a forma mais conveniente de se abordar, de se interpretar o fenômeno da paz. Uma distinção muito interessante é a que diferencia entre a paz positiva e a paz negativa. E a paz negativa é simplesmente a ausência de guerra. Quando não há guerra, nós dizemos que há uma paz, porém de natureza negativa. Já a paz positiva seria um desdobramento um pouco mais amplo, mais profundo. E significa que aquela sociedade criou mecanismos, criou condições, constituiu um ambiente favorável para que não apenas os conflitos possam ser negociados, mas para que os indivíduos tenham condição de alcançar a sua autorrealização pessoal e também a sua prosperidade, o seu bem-estar. Um aspecto muito importante que a literatura acadêmica vem ressaltando sobre a paz é que nós não devemos encarar a paz como um fenômeno a ser alcançado definitivamente. A paz, ela pode ser pensada de forma a ser um processo que tem que ser permanentemente renovado, permanentemente cultivado, para que os povos, as nações, possam, então, encontrar um clima em que os conflitos não se convertem em agressões, em que os antagonismos eles são controlados. E para que isso aconteça, é necessário que haja uma crença na paz e no diálogo. Eu gostaria de destacar para vocês um movimento muito conhecido e que usualmente nós associamos à paz, e que é o pacifismo, que foi uma expressão cunhada por um ativista francês chamado Émile Arnaud, e que foi proposta e aceita durante o 10º Congresso Mundial da Paz, que ocorreu na cidade escocesa de Glasgow no começo do século XX. E o pacifismo ele é interessante porque ele não apenas se apresenta como uma filosofia, como um conjunto de princípios, mas também porque ele se mostra como uma alternativa concreta, um conjunto de regras e práticas que tem como finalidade afastar a guerra e a violência. E a ideia básica do pacifismo, que tem entre os seus proponentes o escritor russo Tolstói e também o grande ativista indiano Mahatma Gandhi, é a ideia básica de que os conflitos eles devem ser resolvidos sem recurso à força, por meio do diálogo e da negociação. Bom, um aspecto muito interessante, e que o professor Cartwright também apresenta no seu livro, e que nós queríamos dar ênfase aqui, é que até esse momento, em que pese a paz ser um fenômeno que abrange muitas dimensões, então a paz possui, por exemplo, uma dimensão política, uma dimensão social, uma dimensão cultural, econômica. Entretanto, a nossa noção de paz, os fundamentos da paz, eles têm sido extraídos de concepções religiosas.
né? Então, são os princípios das religiões que fundamentam aquilo que nós entendemos por paz. E, basicamente, por quê? Porque as religiões, elas se baseiam, de forma geral, em três grandes princípios, né? Que são a ideia de harmonia social, a ênfase no amor ao próximo e também a ideia de função conciliatória, ou seja, a reverência à vida e a aversão ao aniquilamento, à destruição, à violência. Por isso que a religião, tradicionalmente, ela forneceu as categorias intelectuais, teóricas, para que nós pensássemos a paz. Então, agora, na nossa palestra, nós vamos procurar entender, de forma breve e bastante sintética, a maneira como as diferentes religiões procuraram conceber esse fenômeno tão importante que é a paz. Aliás, diga-se de passagem que paz e felicidade são provavelmente as duas palavras que mais recorrentemente se apresentam ao nosso imaginário, quando nós pensamos em bem-estar, em prosperidade, né? Claro, é bem verdade que muitas vezes a paz é vista como um fenômeno utópico, que nunca vai ser atingido. De toda forma, a paz ela está sempre no radar como uma possibilidade. E, via de regra, os governantes têm uma preocupação muito grande em construir climas de paz, para que as sociedades possam se desenvolver e os indivíduos possam prosperar. Vamos, então, iniciar aqui por uma breve análise do taoísmo. Evidentemente, as religiões são muito amplas e complexas, possuem muitas ramificações e vertentes. Nós vamos apresentar aqui uma versão bastante simplificada, né, que procura apenas traçar um panorama bem geral daquilo que, de que maneira ela contribui para nós entendermos a paz. Muito bem. Em relação ao taoísmo, o que nós podemos dizer é fazer uma referência a um tratado muito importante, na realidade uma compilação de textos considerados sagrados, e que se chamam as Escrituras da Grande Paz, e que remontam mais ou menos à dinastia Han, que pertence ao período entre 200 antes de Cristo e 200 depois de Cristo. Essas Escrituras da Grande Paz, elas se constituem em um guia prático, uma metodologia concreta de ação para os governantes, que tinha como objetivo mostrar o caminho que poderia ser alcançado para que as sociedades pudessem recuperar a paz. Na visão taoísta, basicamente, a humanidade atravessa dois ciclos, um de decadência e um de regeneração. A decadência, ela decorre do fato de que as sociedades, as pessoas, elas vão se degradando com o tempo e os padrões morais vão se rebaixando. E a natureza se revolta por meio de catástrofes, epidemias, pestes, enchentes, de forma que isso cria um desequilíbrio cósmico. E para que esse equilíbrio possa ser restabelecido, é necessário que a própria humanidade se regenere. E essa regeneração depende daquilo que é chamado de cura interior, ou seja, quando os indivíduos reconhecem a situação de decadência na qual eles se encontram e procuram, então, alcançar e praticar valores morais mais elevados. E aí a sociedade, então, ela recupera a sua condição de equilíbrio. Nós temos também visões de paz que residem na percepção da filosofia hinduísta, ou seja, a religião a filosofia antiga praticada na Índia, e que é muito antiga, né, que existe há milênios. Dentro do hinduísmo, existem muitas virtudes que são valorizadas e que conduzem à paz. Dentre elas, nós vamos destacar três. A ideia de não violência, que foi, inclusive, uma daquelas que foi muito enfatizada pelo líder da independência, Mahatma Gandhi, no final dos anos 40. Né? A ideia de não violência, ou seja, nós não devemos combater o mal com agressividade, com confrontação. Nós devemos combater o mal com amor, com benevolência e com generosidade. Ainda dentro da religião hinduísta, da Índia antiga, é muito forte a ideia de que é necessário renunciar ao desejo. Por quê? Aquele indivíduo
que procura apenas atender aos seus apetites inferiores, primitivos e instintivos, ele acaba se colocando em uma situação permanente de cobiça, que nunca é saciada. Isso gera uma busca desenfreada de prazer, que nunca se concretiza, e os indivíduos e a sociedade se tornam violentos. E, por fim, outro aspecto muito importante da filosofia hinduísta é a ideia de que é necessário despertar a harmonia interior, ou seja, nós, como seres humanos, nós temos a divindade dentro de nós, nós temos valores mais elevados, e que esses valores devem ser cultivados e devem ter a prioridade na nossa vida. E quando esses valores eles são atendidos, nós cultivamos então a tranquilidade interior e despertamos essa harmonia, nós entramos em sintonia com as forças cósmicas. E aí, não apenas o indivíduo, mas o seu clã, a sua sociedade, a sua nação, o seu continente e o próprio mundo alcançam uma situação de paz e serenidade. Vamos falar também a respeito do budismo, que é outra religião muito influente, é uma religião que, inclusive, vem ganhando adeptos muito numerosos no Ocidente, né? Então, por exemplo, líderes budistas mais contemporâneos, como o Dalai Lama, como o líder vietnamita Thich Nhat Hanh, eles fazem uma menção à doutrina de Buda, de Siddhartha Gautama, que foi uma personalidade que existiu na Índia antiga, né? Nasceu no Tibete, mas teve nasceu no Nepal, em Katmandu, mas teve uma influência muito grande em todo o Oriente, na verdade. E quais são os elementos principais da visão budista que também contribuem para a construção de uma cultura de paz? Nós podemos citar muitos, mas vamos destacar aqui apenas 3. O primeiro deles é a noção de dever, em sânscrito vinculado à palavra dharma, que é a ideia de que os indivíduos têm um destino de natureza superior, ou seja, de contribuição para o desenvolvimento moral de si próprio e para também o progresso da humanidade. Quando o indivíduo está seguindo o seu dever, cumprindo esse destino que a divindade estabeleceu para ele, ele vive em condição de paz. E essa paz, evidentemente, se dissemina por todo o seu contexto. Outro conceito muito importante vinculado à doutrina budista é a compaixão, ou seja, a ideia de renúncia aos valores primitivos, como ódio, inveja, cobiça, vaidade. A compaixão significa a valorização do outro, o reconhecimento de que, por mais que o outro seja diferente, eu devo também ter tolerância com a atitude e com o pensamento, né, desse outro. E também, muito importante na visão budista, é a ideia de que nós devemos ter um viver correto, baseado em tolerância e respeito. Ou seja, quando nós temos uma vida que segue padrões éticos, lastreados nas virtudes que a religião preconiza, sobretudo a tolerância e o respeito, esse indivíduo atinge uma condição de paz e serenidade, que na doutrina budista conduzem a um paraíso, uma espécie de paraíso interior, chamado de nirvana, que é quando cessa o sofrimento, quando os desejos são eliminados e o indivíduo também alcança essa paz permanente. Muito bem, vamos agora conhecer um pouco a respeito da visão judaica e de que forma também ela pode nos ensinar caminhos, possibilidades para o atingimento da paz. Inicialmente, é importante nós mencionarmos que a filosofia judaica, ela promove, ou ela contém uma apologia, uma defesa da paz, né? E isso pode ser percebido pelo fato de que a paz é considerada necessária, um ingrediente indispensável para a realização do divino. E nós devemos também destacar aqui que a paz é um conceito muito amplo dentro do judaísmo. Então, a paz ela se relaciona, por exemplo, com a ideia de integridade, de verdade e de graça, né? Ou seja, o indivíduo que tem a integridade, a autenticidade, que permanece fiel aos seus propósitos superiores, ele também desperta a paz. Aquele que busca a verdade, aquele que demonstra preferência por aquilo que é superior, por aquilo que é
maior, então esse indivíduo também consegue pavimentar o seu caminho pessoal para se vincular ao divino. E quando isso se concretiza, então, esse indivíduo é abençoado e atinge um estágio de graça. É interessante nós mencionarmos que a palavra judaica ou hebraica para paz é shalom, que inclusive é a expressão que os judeus utilizam para se comunicar, para se cumprimentar. E shalom é uma palavra que tem muitos significados. E é interessante porque pode significar, por exemplo, harmonia, prosperidade, bem-estar, mas também tem um significado um pouco mais amplo, de caráter social, que é a ideia de proteção contra a guerra. Daí, derivando a ideia de que devem ser buscados mecanismos não violentos de resolução de conflitos. E outra informação importante é que a Torá, né, o compêndio que deu origem à legislação hebraica, ele é essencialmente um instrumento de promoção de paz no mundo. Nós podemos também falar agora a respeito do islamismo, outra religião muito importante, e que também tem na paz um dos seus fundamentos. Dentro do islamismo, vislumbra-se, especialmente por meio do seu livro sagrado, que é o Alcorão, a importância de os governantes buscarem a construção de uma ordem social que tenha um caráter pacífico. E para que isso aconteça, são necessários pelo menos 2 ingredientes. O primeiro é buscar a harmonia, ou seja, repelir a agressão e a ameaça, e promover a justiça. A ideia de justiça, ou seja, de que deve-se combater as desigualdades para que os indivíduos sintam que eles têm o mesmo valor, né, dentro de uma sociedade, eles são centrais na visão islâmica. E na visão islâmica também é muito importante a ideia de que cada um dos muçulmanos deve buscar lutar contra a opressão e o sofrimento. Eu gostaria de destacar também que dentro da linha mística do islamismo, que se chama Sufi, o pensamento Sufi, ele enfatiza muito a ideia de luta, né, como um instrumento para o alcance da paz. E essa luta não é a luta física, corporal, ela é uma batalha, mas uma batalha interior. É uma disputa do indivíduo contra ele mesmo, para que ele possa alcançar os seus valores superiores, para que ele possa viver praticando uma ética de grande valor. E quando isso acontece, então, o indivíduo consegue submeter-se, ele consegue alcançar a sua perfeição moral. Vamos comentar agora a respeito da visão cristã da paz. Claro, o cristianismo é uma das principais religiões do mundo, também bastante complexa, tendo muitas vertentes e muitas ramificações. Vamos procurar passar apenas uma visão geral. Dentro do cristianismo, é muito importante a ideia da prática do bem. Ou seja, não se combate o mal com o mal. Daí porque a essência do cristianismo é a ênfase no amor ao próximo. Quando baterem em uma face, você oferece a outra. Como decorrência desse princípio, também é importante destacar a ideia de desapego ao ódio, ou seja, o perdão. Mesmo quando nós sejamos confrontados, ou mesmo em situações de agressão, de animosidade, nós não devemos oferecer a nossa face instintiva, agressiva. Nós devemos, pelo contrário, procurar adotar uma atitude de compreensão. Daí porque dentro da visão cristã, nós devemos amar os inimigos, nós devemos rezar pelos perseguidores, ou seja, o ódio deve ser erradicado da nossa vida. Nesse sentido, preconiza-se uma ideia de generosidade incondicional, ou seja, o amor ao próximo, ele tem prioridade sobre todas as outras atitudes. Uma forma muito interessante de nós pensarmos a contribuição cristã para a paz pode ser expressa da seguinte forma. O cristianismo, ele se baseia em 4 grandes atitudes. Perante si mesmo, perante o relacionamento com o outro, perante a nação e perante Deus. Perante nós mesmos, nós devemos cultuar uma vida de paz, ou seja, ter a convicção interior de que mesmo nos momentos mais difíceis,
nós seremos amparados, protegidos. Em relação aos relacionamentos, nós devemos ter em mente que, na visão cristã, é importante aprender a conviver, a tolerar as diferenças. E sempre que essas diferenças elas forem difíceis de serem contornadas ou equacionadas, então é necessário exercer o perdão, a faculdade do perdão ao próximo. No nível nacional, o cristianismo, ele propõe a ideia de eliminação do conflito bélico entre as nações e que as diferenças sejam resolvidas por meio de negociações pacíficas. E, por fim, na dimensão da relação do indivíduo com a divindade, a ideia é que apenas a paz ela pode nos dar uma condição de criar uma conexão verdadeira e perene com Deus, razão pela qual nós seremos abençoados, agraciados. Feitos esses comentários sobre a importância das religiões, nós vamos agora, então, abordar, de forma breve também, a perspectiva teosófica. Para quem não está familiarizado com a teosofia, nós colocamos aqui a imagem da fundadora da teosofia, a ocultista, escritora, pensadora, grande intelectual russa, Helena Petrovna Blavatsky. Ela foi certamente muito influente, não apenas no Oriente, mas também no mundo ocidental. Basta trazermos uma evidência para comprovar este fato, que é a constatação de que o grande físico alemão Albert Einstein tinha como seu livro de cabeceira um dos principais livros escritos por Blavatsky, A Doutrina Secreta. Bom, mas aqui na nossa apresentação, nós não teremos condições de falar da Doutrina Secreta, que é uma obra muito volumosa e muito complexa. Nós vamos, de outra forma, mencionar rapidamente uma obra chamada Ocultismo Prático, que é um livro bastante interessante e que também oferece instruções e ensinamentos que podem conduzir os indivíduos e as nações a uma condição de paz. O primeiro ponto que Blavatsky destaca nesta obra é a ideia de que é preciso combater a ignorância, ou seja, os discípulos eles devem se instruir, eles devem ter acesso ao conhecimento para poder entender a realidade tal como ela é. O segundo passo é o domínio de si próprio, ou seja, nós devemos controlar as emoções, especialmente aquelas de caráter inferior, que faz com que nós tenhamos atitudes impensadas, precipitadas, negativas, ofensivas. E, por fim, Blavatsky ressalta, a meta da nossa vida, o propósito principal da vida é alcançar a sabedoria. Assim fica claro que no pensamento de Blavatsky, o essencial é buscar a liberação do indivíduo por meio do desenvolvimento da espiritualidade. Evidentemente, haveria muitos pensadores, muitos teósofos que nós poderíamos trazer aqui para ilustrar um pouco a visão teosófica. Nós vamos concentrar, entretanto, a nossa palestra a dois pensadores. Um deles é o Nicholas Roerich, que é um grande pintor, arqueólogo, pensador, também russo, e que ficou famoso pelo chamado Pacto para a Paz. Na visão do Roerich, assim como existem tratados internacionais que procuram proteger as vítimas durante as guerras, né, as vítimas indefesas, né, durante as guerras, o patrimônio cultural, que na visão do Roerich é aquilo que de mais nobre as sociedades produzem, também deveriam ser protegidos durante os conflitos bélicos. E o Pacto para a Paz é idealizado pelo Roerich e que foi assinado em 1935 na Casa Branca, no Salão Oval, com a presença do presidente americano Franklin Roosevelt, e naquela ocasião representado pelo embaixador brasileiro Oswaldo Aranha, e mais 21 nações americanas. Depois, se eu não me engano, em 1936, esse pacto se converteu em um decreto baixado pelo governo Vargas, né, de forma que o Brasil também é signatário deste pacto que promove a proteção do patrimônio cultural, dos monumentos históricos, das instituições científicas e artísticas em contexto de guerra. E o Roerich criou também uma bandeira para a paz, que vocês veem aqui.
um grande círculo na cor vermelha com 3 pequenos círculos, que representam a filosofia, a arte e a cultura. Um outro pensador muito importante, um grande teósofo, escreveu um livro chamado A Ciência da Paz, publicado em 1904. Esse teósofo teve o nome de Bhagavan Das, e que na sua obra traz uma reflexão muito profunda, muito densa, sobre os mecanismos que promovem a paz. E na visão de Bhagavan Das, nós temos que discernir o tipo de conhecimento que realmente é capaz de promover a renúncia à violência e a afirmação da paz. O primeiro passo é perceber que a paz verdadeira, ela não está fora de nós, ela está dentro. Nós temos que cultivar a verdade interior, para que então nós nos tornemos seres que vibram num diapasão da paz, e que depois essa vibração ela vai se espargindo, exteriorizando para os contextos mais amplos. Na visão de Bhagavan Das, nós temos que diferenciar o que é transitório, as emoções fugazes, daquelas verdades mais permanentes. E que para que isso aconteça, nós temos que fazer um mergulho dentro de nós mesmos, entrar em um processo meditativo, em que nós possamos descobrir dentro de nós a quietude e exercitar a renúncia. Quando nós alcançarmos esse estágio, nós então nos candidatamos a sermos veículos promotores da paz. Bom, até aqui então nós trouxemos a visão acadêmica, a visão das grandes religiões, a perspectiva teosófica, e vamos agora já caminhar para o encerramento da nossa palestra e vamos trazer a visão eubiótica. Essencialmente, a eubiose ela foi fundada por Henrique José de Souza em 1924, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E, ao fundar a eubiose, Henrique José de Souza publicou um artigo muito importante, chamado Mensagem de Dharana ao Povo Brasileiro, e que nesse artigo ele já trouxe quais eram os grandes objetivos a ser buscados pela eubiose. E a eubiose traz uma contribuição inovadora, razão pela qual nós acreditamos que ela pode ajudar a revitalizar não apenas a maneira como nós praticamos a paz, mas também a forma pela qual nós interpretamos, entendemos a paz. E, basicamente, também a eubiose procura estabelecer um novo estado de consciência, ou seja, criar condições para que a humanidade possa ter os instrumentos para pensar de uma forma mais elevada, mais em consonância com os princípios verdadeiros que norteiam a realidade. Na visão eubiótica, nós temos, então, um sincretismo das religiões. Na visão de Henrique José de Souza, as religiões elas pregam corretamente a renúncia a si mesmo, o desapego, a solidariedade. E esses valores devem ser reforçados e cultuados, né? E, além disso, nós podemos agregar também uma visão teosófica, de busca permanente da verdade, né? E também, dentro da eubiose, nós temos a percepção de que o Brasil possui uma missão civilizatória, por ter a capacidade, o potencial de trazer e implantar um conjunto de valores que pode fornecer soluções criativas capazes de transformar os aspectos negativos vigentes no mundo em elementos positivos. Vamos, então, explorar brevemente esse artigo. Nós vemos aqui a republicação, na verdade, na revista Dharana Online, de um artigo que foi originalmente escrito em 1925, em que o professor Henrique José de Souza ele apresenta a proposta eubiótica, que, como nós mencionamos, tem como finalidade principal promover a implantação da paz universal. Na visão do professor Henrique, sempre que a humanidade se afasta dos seus deveres sociais e acaba se entregando ao preconceito e à intolerância, então a humanidade ou a sociedade entra numa situação de decadência, mas que pode ser revertida. O professor Henrique, ele menciona o que ele chama de os reguladores do falso equilíbrio, ou seja, que são aquelas condições nas quais os seres humanos muitas vezes vibram e que são prejudiciais
para o alcance da paz, e que elas são o orgulho, a vaidade, a cobiça e o egoísmo. Quando essas 4 dimensões prevalecem na humanidade, então os seres humanos se tornam violentos, agressivos e perdem de vista a condição maior, que é a ideia de que nós progredimos em conjunto, de forma cooperativa, tá bom? Então, nós vamos encerrando por aqui a nossa palestra de hoje. Eu deixo para vocês, então, as referências de David Cartwright, o livro de A Paz como a História dos Movimentos e Ideias, e também algumas referências de obras do professor José Henrique de Souza, fundador da eubiose, que tem uma proposta muito inovadora, muito apropriada para o contexto que nós atravessamos e que merece ser conhecida, não apenas do ponto de vista da história das religiões, mas também por cada um de nós, porque ela tem um potencial transformador e iluminador muito grande, tá bom? Então, eu agradeço imensamente e eu passo a palavra agora, então, para a Ana Paula. Obrigado. Senhor Martim, poderia falar um pouco mais sobre o papel do indivíduo e da sociedade na construção dessa paz à luz da eubiose? Pois não. Muito obrigado, Ana, pela pergunta, muito pertinente. Eu gostaria de aproveitar para fazer uma alusão aqui a 2 trechos daquele texto que nós comentamos, do professor Henrique José de Souza, que foram publicados na mensagem de Dharana ao povo brasileiro. Lembrando que Dharana, na verdade, é o nome original da eubiose. Quando ela foi criada em 1924, a instituição se chamava Dharana, Sociedade Mental Espiritualista. E o professor Henrique, ele vai falar para nós a respeito da importância, e é claro, recuperando um pouco da visão teosófica, do domínio das paixões. Então, como uma espécie de receita individual para que nós possamos desenvolver a paz, ele diz o seguinte: e para desenvolver esta espiritualidade, é imprescindível um combate metódico, mas incisivo às nossas paixões, aos nossos vícios, à nossa ignorância, aos nossos impuros desejos. O principal trabalho consiste, portanto, em moderar todas estas tendências. Então, veja você que a gente não, dentro da eubiose, da visão eubiótica, ela não propõe erradicar as emoções inferiores necessariamente. Isso talvez demore muito tempo e seja bastante trabalhoso. Mas é importante moderar, ou seja, que nós tenhamos uma vida em que as paixões inferiores elas não têm a prevalência, elas não preponderam, elas estão sob o nosso controle. E ele continua, enfraquecendo as suas raízes das paixões, sem as destruir totalmente, pois os desejos assemelham-se às brasas, que, se extinguirmos repentinamente, ficam adormecidos sob as cinzas, à espera de um sopro mais áspero, da brisa que as faça recrudescer, impetuosas e céleres. E aqui, Ana, eu aproveito para informar que quem tiver interesse em conhecer um pouco mais da eubiose, depois vai descobrir que existe todo um processo de treinamento do indivíduo, que nós chamamos de iniciação, que é quando o indivíduo vai se deparar com esse lado mais sombrio dele, que tem que ser trabalhado, que tem que ser burilado, né? Que é justamente um trabalho de autoconhecimento, em que o indivíduo vai procurar resgatar a sua luz interior, tá bom? Em relação à segunda parte da pergunta, em que você questiona sobre a dimensão coletiva da paz, né? E veja, aqui nós podemos fazer uma conexão com o começo da palestra. Contemporaneamente, como é que os governos procuram estimular um contexto de paz? Ora, por meio de sociedades que promovem a paz, por meio de instituições como a ONU e também instituições regionais mais localizadas. Tudo isso é muito importante, mas há um reconhecimento, inclusive por parte dos teóricos acadêmicos, de que esses instrumentos são necessários, porém insuficientes, tá certo? Então vamos examinar aqui o que o professor Henrique José de Souza ele nos aconselha sobre como implantar um contexto mundial de paz. Diz assim, abre aspas, desde que uma sociedade não distribua pelos indivíduos que a constituem
o indispensável conforto e bem-estar deve ser reformada, de modo a assegurar-lhes a felicidade que eles não têm. Então, veja você que é uma espécie de, o que nós chamaríamos, né, em ciência política ou nas relações internacionais, de mecanismos distributivos, né, ou de justiça social. E o que o professor Henrique José de Souza diz? Devemos construir uma nova legislação que venha estabelecer o equilíbrio da riqueza social, a sua distribuição equitativa pelo povo, realizando com fatos a democratização dos governos, que só encontrará base firme na aceitação da doutrina que promove o despertar da consciência humana. Então, um aspecto que eu acho lindo nessa visão do professor Henrique é que quando a sociedade ela cria condições para distribuir, né, as suas riquezas e criar bem-estar para o povo, isso também estimula o despertar de uma consciência humana. Então, veja que o individual e o coletivo, eles andam juntos, né? E finaliza o professor Henrique, estimulando a atividade de sua espiritualidade e o aperfeiçoamento do seu caráter. Tá bom? Então, dessa forma, a visão eubiótica preconiza tanto o trabalho individual e também esse esforço coletivo. Muito bom. E esse trabalho individual começa dentro das casas, dentro das famílias, né? Para poder desembocar na sociedade de uma forma mais ordenada, né? A gente percebe que esse trabalho, ele precisa andar junto. Uma outra pergunta que nós temos aqui é quando você falou sobre a importância das religiões, né, no trabalho dela, porque elas também buscam essa paz para a gente poder atingir essa fraternidade. E a gente tem, assim, a percepção de duas religiões que às vezes a gente confunde, que é o hinduísmo e o budismo. Você poderia esclarecer as principais diferenças entre essas duas religiões? Certamente, Ana, muito obrigada, a pergunta é muito importante. Veja bem, o hinduísmo ele é provavelmente uma das religiões mais antigas da humanidade. A gente não tem nem uma datação muito precisa de a que período remonta o hinduísmo. Agora, o hinduísmo ele é uma religião de caráter bastante místico, né? Porque, basicamente, o que se procura é uma conexão com o divino. E como é feita essa conexão? É a ideia de que todos nós, como seres humanos, nós temos um princípio divino dentro de nós. Ele é imanente. Esse princípio, na filosofia hinduísta, chama-se Atman. Atman. E esse Atman, que é a centelha divina dentro do indivíduo, ele busca o Deus Supremo, o que é o Criador do universo. Esse Criador do universo é Brahma. Então, na filosofia hinduísta, o indivíduo vai atingir a sua conexão com o sublime, com o transcendente, quando o Atman, que mora dentro dele, encontrar essa divindade superior, né, que é o Criador do universo. Para quem tiver interesse em se aprofundar, existem livros que são considerados como os fundamentos, né, teóricos, míticos, cosmogônicos do hinduísmo, e que são, por exemplo, os Vedas, os Upanishads, né, e também os clássicos, como o Bhagavad Gita e também o Ramayana, tá certo? Agora, em contraposição, o budismo ele surgiu no século VI antes de Cristo, né? Então disse que basicamente o Buda nasceu, Siddhartha Gautama nasceu em 540 antes de Cristo e teria morrido aos 80 anos em 480 antes de Cristo. E basicamente o budismo ele se tornou muito famoso aqui no Ocidente por conta da meditação, né? E o que está por trás da meditação? É que para o Buda a realidade ela é ilusória, né? Os nossos sentidos eles distorcem a verdade. E para que nós possamos, então, perceber a realidade tal como ela é, nós precisamos serenar os nossos sentidos físicos e também combater as paixões. E para que isso seja possível, Buda nos deixou muitos instrumentos. Um deles é a meditação, ou seja, é o serenar da mente. E só, a pergunta é muito interessante, eu queria aproveitar e dizer que o Buda também tem uma contribuição crucial, né, para o pensamento espiritualista,
que é a ideia de o nobre caminho óctuplo, né? 8 estratégias para alcançar a verdade. E que, dentre eles, nós podemos citar a compreensão correta, o pensamento correto, a fala correta. Quem seguir esses princípios que Buda deixou, certamente vai despertar a verdade dentro de si e, portanto, vai contribuir para atingir o que ele chamou de nirvana, que é basicamente a ideia de iluminação do indivíduo. É quando ele se desvencilha das suas características individuais, egóicas, e aí ele atinge, então, essa conexão com esse estágio de nirvana, né? Esse momento transcendente da sua alma, em que ele encontra essa conexão com as forças mais sublimes da natureza. Muito bom. E seguindo nessa linha de pensamento, nós temos também uma outra pergunta aqui sobre como que a eubiose poderia ajudar a refletir sobre os conflitos mundiais e como esses ensinamentos eubióticos poderiam contribuir para mitigar tais conflitos. Um desafio, né, que a gente tem a seguir. Aí eu jogo a bola para você. Pois é. Não, esse é um tremendo desafio. Eu tenho a convicção que a eubiose ela tem muito a oferecer, né? É um grande projeto, como o professor Henrique já disse, ele já destaca no início, né? O propósito de Dharana era promover, alcançar a paz e a fraternidade entre os povos. E olha só que coisa interessante, a eubiose sempre esteve muito antenada com os acontecimentos no nível internacional. Então, o professor Henrique ele está escrevendo esse artigo em 1925, ou seja, no período entre guerras, né? E ele vai dizer o seguinte, olha, o mundo vive uma situação de tensão e que se não houver uma reversão dos padrões de negatividade, de instabilidade, de emotividade descontrolada, o mundo vai descambar em uma nova guerra. Palavras proféticas. E o professor Henrique José de Souza também, que era um indivíduo extraordinário, de um conhecimento sem igual, né? Ele também tinha essa preocupação em dialogar com as realidades com as quais ele vivia. Por exemplo, nesse artigo, ele vai citar o presidente dos Estados Unidos à época, o John Wilson, que é muito famoso, né, pelos seus 14 pontos, né, que ajudaram a criar, inclusive, a Liga das Nações, né, que é a antecessora da ONU. E o John Wilson dizia o seguinte, olha, nós deveríamos dedicar um momento para pensar sobre a paz, né? E o professor Henrique ele vai além, diz o seguinte, olha, todos nós poderíamos dar uma contribuição para a paz se nós dedicássemos aí 5, 10, 15 minutos diariamente para que nós, através da força do nosso pensamento, pudéssemos ajudar a desconstruir um ambiente vibracional negativo, impróprio, refratário e substituí-lo por um padrão vibracional diferenciado que fosse que pudesse conduzir à paz, né? Então, essa é uma das formas, né, pelas quais o poder do pensamento, né? Mas o professor Henrique também ele vai enfatizar muito a importância de atitudes, né? Nós somos seres imersos no mundo, nós temos que agir segundo a lógica histórica na qual nós nos enquadramos. Porém, nós devemos estar imbuídos de ideais, né? São as utopias possíveis, né? E a eubiose diz, por exemplo, que existem muitas estratégias para que nós possamos, então, nos reinventar, né? Ou seja, ter uma vida alicerçada em valores virtuosos, em padrões morais mais elevados. Então, assim, muito rapidamente, o professor Henrique fala sobre o indivíduo que vibra num nível sub-humano, no nível humano e no nível supra-humano, a depender da maneira como ele se relaciona com a mente, a emoção e a vontade, né? Então, por exemplo, o indivíduo no nível super-humano é aquele que despertou a vontade superior. Ele tem um propósito, ele tem uma ética diferenciada. Ele busca construir um mundo que é melhor para os outros também, né? Para ele e para os outros, né? É um indivíduo que pensa além de si próprio. Então, nesse sentido, ele está refletindo também e estimulando a concretização
de um padrão mais aquariano, que vibra no nós, que vibra no coletivo, né, que se preocupa com a totalidade e não com a parte. É muito bom. O papel de cada pessoa, né, é importantíssimo. Aí vem a nossa próxima pergunta que está diretamente relacionada também com isso. A gente às vezes acredita que a paz é uma utopia. Temos até uma palestra de congressos anteriores, o pessoal de casa pode procurar sobre utopia. Mas será que é utopia a gente pensar que o indivíduo tem papel importante para a confecção da paz? Né? Como que no dia a dia, né, a gente pode, como indivíduo, como agentes, promovedores da paz, podemos ajudar a confeccionar um mundo mais pacífico? Olha, Ana, essa pergunta é muito interessante, foi muito bem formulada. E olha só, eu gostaria de tentar abordá-la em dois momentos, né? O primeiro é destacar que na filosofia eubiótica atribui-se uma importância muito grande ao Brasil, enquanto nação, enquanto potencial civilizatório, de disseminação de valores criativos, que vão construir um mundo diferente, de mais harmonia, paz e fraternidade. Veja, o professor Henrique, enquanto ele está falando, né, ele também está sendo porta-voz de uma visão que também tem uma ressonância, né, no mundo. Então veja você, por exemplo, o que o nosso grande estadista, senador do Império, né, diplomata, o Joaquim Nabuco, ele vai dizer também sobre a importância do Brasil e das Américas na promoção da paz. Eu cito, abre aspas, pelos ideais e pelo coração, as repúblicas pan-americanas formam já no mundo uma grande unidade política, trabalhando, entretanto, por uma civilização comum, e por fazer do espaço que ocupamos no globo uma vasta zona neutra de paz. Nós trabalhamos pelo benefício do mundo todo, né? E se a gente for pensar, a diplomacia brasileira, até hoje, né, ela se rege, ela se conduz pela ideia de que o Brasil ele tem esse papel de promover a conciliação, a solução pacífica das controvérsias, né? Muito bem. E para responder a sua pergunta, tem aqui um outro aspecto muito interessante. Para a palestra de hoje à tarde, eu estava fazendo umas consultas na internet e tentando encontrar como é que os pensadores, os acadêmicos, os teóricos têm procurado pensar soluções concretas para a paz. E eu queria trazer para a nossa conversa aqui um recorte de um artigo do New Internationalist sobre os 10 passos para a paz mundial. Veja você que coisa interessante. Na visão da autora, para que o mundo seja mais pacífico, nós teríamos que seguir 10 estratégias, 10 políticas, né? Enfrentar a exclusão, ter maior igualdade de gênero, distribuir equitativamente a riqueza, como o professor Henrique já colocou, né? Implantar a mudança climática, inibir a comercialização de armas, evitar retaliações, proteger o espaço político, né? Para que ele possa, então, criar condições institucionais de promoção do diálogo, organizar as relações internacionais, construir movimentos integrados e coordenados de paz, né? E veja você que interessante, para concluir esse artigo, a autora diz assim, em inglês, look within, ou seja, olhe para dentro. Então, eu vou abrir aspas aqui, peço permissão para citar também, ela diz assim, olha, a paz começa com você. Cidadãos comuns podem fazer a diferença. Quando foi a última vez que você se desculpou? Pense em quem perde quando você ganha. As pessoas ao seu redor são ouvidas e respeitadas ou são marginalizadas, ignoradas e esquecidas? Tome a decisão de se importar com o que acontece com elas. Então, a ideia de caridade, de amor ao próximo, que nós vimos que está presente nas religiões. Comece uma conversa construtiva com quem discorda de você. Ou seja, tente transformar em hábitos concretos, né, de procurar enfrentar as diferenças de uma forma amorosa. Por exemplo, só fazendo um parêntese aqui, recentemente tem ganho muita notoriedade a ideia de uma comunicação empática, né, uma comunicação não violenta,
e que se baseia essencialmente no quê? Na escuta, no reconhecimento de que a visão do outro tem tanto valor quanto a minha visão, né? Bom, continuando. Diz a autora, desafie a ideia de eles contra nós. Todos nós podemos escolher tornar a sociedade mais justa e mais pacífica, ou então mais injusta e mais violenta. Veja só o poder que tem o indivíduo, né? Ou seja, amanhã nós podemos acordar com a convicção de que nós temos um papel importante nesse contexto, não apenas individual, mas também nacional e internacional. E que isso depende de uma decisão, né? E eu tenho certeza que a eubiose, ela pode ser, como ela é um movimento, né? Um conjunto de ideias, valores, que tem essa preocupação com a paz, a eubiose pode ser um caminho que pode ajudar os indivíduos a pavimentar esse processo, né? A paz como um processo de identificar as possibilidades de construção de paz dentro do seu universo, dentro do seu mundo. Por exemplo, começando pela família, começando pela educação dos seus filhos, pelo relacionamento com os seus pais, com os seus parentes, com os seus vizinhos, com a sua comunidade, né? Enfim, existem muitas formas pelas quais nós podemos, então, ajudar a modificar o cenário, né, tornando mais pacífico. Não é só esperar que as políticas públicas elas venham e resolvam o problema social, se não começar por dentro, né? Como você falou na sua resposta, começar de dentro, olhar para dentro, né? E a gente percebe também que isso, então, não é um trabalho só para adultos. As crianças e os jovens, elas podem. Na realidade, os jovens e as crianças é que irão construir o um mundo melhor daqui a alguns anos, porque serão eles que levarão, né? E como que esses pais, hoje, eles podem viabilizar um amanhã de paz com essas crianças? Seria, como você falou, uma comunicação mais positiva, uma comunicação mais da escuta, de se colocar. Como que seria? Acho que essa é uma questão muito importante, muito difícil de responder também. Eu queria fazer aqui uma alusão a duas grandes personalidades, pelas quais eu tenho muito respeito, né? A primeira delas é o Dalai Lama, né? Ele é um grande instrutor da humanidade, ele é um disseminador da doutrina budista. E em uma de suas falas, o Dalai Lama diz o seguinte, olha, a função da educação é promover uma sociedade baseada na paz. Ou seja, nós temos que, então, ter escolas, professores, pedagogos, psicólogos, né, que tenham uma clareza sobre a importância da paz. Né? Ou seja, em um mundo que se valoriza muito a competição, né, em que se destaca o indivíduo, em que se valoriza muito as notas, né, em que o desempenho ele tem a prioridade, é importante também nós criarmos condições para que as crianças possam fazer aquilo que é natural da idade delas, brincar. Né? Brincando, ela se desenvolve. Né? E como algumas teorias também, nas relações internacionais, dizem o seguinte, a paz positiva, né? Diferente da paz negativa é a ausência de guerra, mas a paz positiva vai muito além. É quando as sociedades, por meio da interação entre a cooperação entre os governantes e a sociedade civil, ela cria condições no ambiente para que os indivíduos possam florescer, para que os seus talentos possam aflorar, para aquilo que eles têm de mais valioso possa ter condições de se manifestar. Né? Então, isso é muito importante, a ideia de autorrealização do ser. Né? Então, isso tem a ver também com o que o Dalai Lama falou. A paz tem que ser um valor que vai nortear a conduta das relações humanas. Né? E a gente vê que tem algumas teorias psicológicas hoje que já valorizam muito. A ideia de que, para que o indivíduo possa prosperar, para que ele possa se desenvolver intelectual, cognitiva, emocionalmente, ele precisa de paz, de tranquilidade, inclusive no seu lar. Né? Quando um lar é corrompido por
muitas discussões, um clima muito tenso, isso inibe a criança, né? Isso cria traumas e dificulta o aprendizado. E outro ponto... A importância que a gente tem das famílias bem estruturadas, né? A gente precisa de ter para a promoção dessa paz futura. Essas crianças que estão vindo, elas precisam de um ambiente pacífico. Exatamente. E Ana, eu queria aproveitar também para a gente poder reverenciar, né, o venerável Jefferson Henrique de Souza, né, um grande incentivador, né, da sementeira, da valorização daquilo que existe do potencial das crianças e dos jovens, dos adolescentes, que serão os adultos de amanhã, que serão os governantes de amanhã, né? E o venerável Jefferson, dentro da sua imensa amorosidade, generosidade, ele sempre procurou despertar, né, e incentivar a todos que nós pudéssemos cultuar e cultivar a sementeira, ou seja, que as crianças pudessem ter acesso à cultura, né, aos padrões mais elevados de comportamento, às virtudes morais, né? Então, acho que a mensagem dele, ele faleceu recentemente, né, e foi uma pessoa muito vitoriosa, sempre trouxe muita luz, né, por onde ele circulou, e sempre abrilhantou muito, né, todos os ambientes. Então, fica aqui também o nosso reconhecimento pelo papel espetacular que ele proporcionou a todos nós. Isso daí é até emocionante, né, para a gente que é da Sociedade Brasileira de Obiose. Agora, a última pergunta, nós temos, assim, pouquíssimos, 1 minuto e meio só para responder. Para os senhores, para as senhoras, para as crianças que estão em casa, existe alguma dica prática que a eubiose pode oferecer para cada um de nós? A gente poder experimentar a paz interior? Sim, eu gostaria, bem rapidamente, Ana, de fazer uma alusão a uma fala da esposa do nosso fundador. Ela se chamou Helena Jefferson de Souza e o acompanhou em toda a sua trajetória. E certamente foi um dos seres de luz maiores que a gente já pôde conhecer. E uma vez perguntaram para ela, que a chamavam carinhosamente de Mamãe Helena, né? E perguntaram para ela assim, Dona Helena, como nós devemos nos conduzir na vida? Em momentos de dúvida, de incerteza, de insegurança, qual é a postura correta que nós devemos adotar? E ela respondeu assim, olha, você deve ouvir a voz do coração, né? Então, o coração, ele é a própria expressão, né, da divindade que reside em nós. Então, quem age pelo coração também vai encontrar os caminhos mais verdadeiros e mais satisfatórios para ter uma existência que promove a paz em si e no mundo. Muito bom. E também temos o convite do pessoal que está em casa, caso eles tenham interesse, procurar saber mais sobre o biose, sobre as ferramentas, os mecanismos que a gente utiliza, pode procurar, pode mandar uma mensagem que estaremos à disposição. Agradecemos ao senhor Martim, muito obrigada pela sua apresentação, e informamos a todos que o e-mail do congresso coi@eubiose.com.br estará à disposição daqueles que desejarem fazer contato conosco. Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade deste congresso, que trata-se do tema Eubiose e Consciência. Não esqueça de curtir o nosso vídeo que acabou de ser exibido e siga acompanhando o nosso trabalho de eubiose, se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Paz, luz e progresso. Em harmonia de pensamento é o que desejamos a todos vocês. Tenham todos uma boa tarde. Boa tarde, Martim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde.